Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nasser, sou professor de Direito Tributário, sou professor de Direito Societário também, sou advogado pós-graduado em Direito Tributário e nesse bloco nosso estudo estará restrito à questão da capacidade tributária. Pois bem, doutores, o que vem a ser a chamada capacidade tributária? Nada mais é do que a atribuição concreta de participar de um dos polos da relação jurídico-tributária. Veja só, doutores, quando o contribuinte ele realiza o fato gerador, nesse momento nasce a chamada obrigação tributária. A obrigação tributária nada mais é do que aquela relação de crédito e débito entre o ente público e o contribuinte. Veja, doutores, que quando nos referimos àquela capacidade de arrecadação, de exigência, tá? No polo a gente vai encontrar o que a gente chama de ente tributante. O que é o ente tributante? É aquele sujeito capaz de arrecadar, capaz de fiscalizar tributos, e nessa posição nós vamos denominar como sendo a capacidade tributária ativa, que nada mais é do que a atribuição das funções de arrecadação ou de fiscalização de tributos. Quando nos referimos à capacidade tributária passiva, que está lá no artigo 126 do Código Tributário Nacional, trata-se, doutores, de uma capacidade de ser sujeito passivo da obrigação tributária. Quem, portanto, doutores, pode ser sujeito passivo de uma relação tributária? Veja, doutores, que a capacidade de ser parte na relação tributária, ela pode ser, leva-se em consideração aquela capacidade quanto à idade do contribuinte, leva-se em consideração de quem efetivamente realizou o fato gerador. Presta atenção, doutores, uma vez realizado o fato gerador, esse contribuinte passa a ter a capacidade tributária passiva, independente, inclusive, da idade do contribuinte. Isso mesmo, uma criança de 1, 2, 10 anos de idade pode ter a capacidade tributária passiva de um determinado tributo? Sim, ela pode. Por quê? Porque reunindo os elementos legais e cumprindo aquela hipótese de incidência, ela passa a ser devedora. Logicamente que a gente vai ter a questão do cumprimento da obrigação, que não será essa criança, esse menor, que estará realizando o cumprimento da obrigação, e sim o seu representante, tá ok? É importante destacarmos aqui, doutores, a questão de um elemento chamado parafiscalidade. O que é a parafiscalidade? Trata-se, doutores, da delegação por lei de ente público tributante das funções de arrecadar ou fiscalizar. Perceba uma coisa, quando eu digo que um ente público ele tem a capacidade tributária ativa, significa que ele tem a atribuição no que diz respeito à questão arrecadatória e fiscalizatória. Veja quando eu me retrato a competência, ele tem a competência de instituir tributos e também tem a capacidade de arrecadar e fiscalizar tributos. Quando eu me refiro à parafiscalidade, é a possibilidade legal deste mesmo ente público transferir apenas e tão somente a capacidade tributária ativa a outro ente. Por exemplo, quando eu me refiro às contribuições previdenciárias, nós sabemos que existe a transferência da capacidade de arrecadação, não é? Ou seja, exclusivamente a capacidade tributária ativa a outro ente, no caso o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Ao Instituto Nacional de Seguridade Social cabe apenas as funções de arrecadação e fiscalização de tributos, e não da instituição deles, tá ok? Porque a instituição, veja que as contribuições previdenciárias, elas são de competência da União. Porém, a fiscalização e a questão arrecadatória, o controle arrecadatório, cabe ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Situação semelhante, doutores, é com relação ao ITR, tá ok? Imposto Territorial Rural. Muito embora seja um tributo de competência, não é, da União, é um tributo que acaba sendo fiscalizado ou arrecadado pelo próprio município aonde esse bem esteja localizado.
Então há uma transferência da capacidade ativa, da capacidade tributária ativa da União para o município onde esse bem ele está localizado, tá ok? Então, só retomando e fazendo aqui um resumo. A capacidade tributária ativa é aquela apenas com atribuição de função arrecadatória e fiscalizatória, tá? E quando eu falo em competência, é a competência no que diz respeito à instituição de tributo. E a competência ela não é transferível, tá ok? A competência a gente não transfere. O que a gente pode transferir apenas é a capacidade tributária ativa. E para finalizar, com relação à capacidade tributária passiva. Capacidade tributária passiva é a capacidade de uma pessoa, seja pessoa jurídica ou pessoa física, de fazer parte de uma das partes da relação jurídico-tributária. Tá? Então, o contribuinte que realizou o fato gerador do tributo, ele passa a ter a capacidade tributária passiva, não é? E lembrando que uma criança menor de idade com capacidade relativa ou incapacidade absoluta ou capacidade plena, ela pode sim ser parte ou ter a capacidade tributária passiva. Porém, logicamente, que a gente deve atender aí no que diz respeito ao cumprimento da obrigação tributária, tá ok? Apenas finalizando com relação à competência, não é? A competência tributária nada mais é do que a atribuição concedida pela Constituição Federal aos entes tributantes, União, Estados, municípios e o próprio Distrito Federal, de instituir tributos por meio, não é, de edição de lei, tá ok? Com relação, e especificamente com relação à questão de competência, nós temos algumas classificações elencadas pela própria legislação. Veja só, quando eu me retrato a questão da competência, especificamente no que diz respeito à classificação, nós temos como sendo espécies de classificação, a espécie da classificação da competência, a competência privativa, a competência comum, a competência cumulativa, a competência residual e a competência extraordinária, tá ok? Pois bem, doutores, quando eu me refiro à competência privativa, nada mais é do que o poder que tem a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal para instituir impostos, considerando, não é privativa, uma vez que a Constituição Federal estabelece, não é um rol taxativo de impostos relativos a cada ente tributante. Quando eu falo em competência privativa, doutores, significa dizer que, por exemplo, o ISS é um tributo de competência do município, razão pela qual a União não pode instituir ou não pode legislar sobre esse tributo que é de competência privativa do município, assim como o ICMS, que é um tributo de competência dos estados, e, exemplo, imposto de importação, exportação, imposto de renda, que são tributos de competência privativa da União. Ou seja, esse rol ele é taxativo, não se admitindo que haja uma intervenção de entes públicos no que diz respeito à instituição e regulamentação desses tributos, tá ok? Porém, doutores, nós temos casos em que há uma competência comum. Veja só, o que é a competência comum? Nada mais é do que o poder que tem a União, os estados, o município e o Distrito Federal para instituir taxas e contribuições de melhoria no âmbito de suas respectivas atribuições. Olha só, doutores, eu posso instituir, União, posso instituir uma taxa, não é? No âmbito do Estado, razão pela qual aí cada um tem o seu dinamismo para poder instituir respectivos tributos, tá ok? E com relação às competências cumulativas, olha que interessante. Na verdade, é o poder que tem, doutores, a União de instituir impostos estaduais e junto aos territórios federais, em caso, doutores, de territórios que não sejam divididos em município. Pois existe sim, tá? Existem situações em que um determinado território ele não pertence a nenhum município, razão pela qual a entidade, a União, ela tem a capacidade cumulativa de poder instituir àquela região tributos de competência do município. Porém, como aquela região não está adstrita a nenhuma entidade municipal, quem acaba legislando sobre tributos municipais, tá, sobre aquele território é justamente a própria União. Outra competência que merece um destaque aqui é a chamada competência residual. O que é a competência residual?
Doutores, a competência residual ela é cabida também apenas à União e refere-se exclusivamente no que diz respeito à criação de imposto novo. Está lá no artigo 154, inciso 1º, e artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Veja que ao criar um imposto novo, a União ela tem que observar, através dessa competência residual, que esse novo imposto não pode ter fato gerador ou base de cálculo semelhante a outro imposto já em vigor. Veja que, desde que o ente público consiga instituir ou consiga criar um imposto novo, tá? Esse imposto novo não pode ter mesma base de cálculo ou mesmo fato gerador de outro imposto que já esteja em vigência, tá ok? Lembre-se também, doutores, que ao criar um imposto novo, esse imposto novo deve obedecer também ao princípio da não cumulatividade. E a criação, caso esse imposto seja criado pela União, tá? A União deverá fazê-lo através de lei complementar. Por último, doutores, nós temos a competência extraordinária. O que é a competência extraordinária? Nada mais que o poder que tem a União, doutores, de instituir um imposto em caso de guerra externa ou iminência desta. Isso mesmo, doutores. Nós temos aí um tributo chamado Imposto Extraordinário de Guerra. Ele advém da competência extraordinária. Nós sabemos que esse imposto ele foi criado, porém ele não foi regulamentado. Só que ao regulamentar esse imposto, doutores, poderá a União utilizar mesma base de cálculo e mesmo fato gerador de outro tributo já existente. Não é? Olha que interessante, é a única situação em que o imposto poderá ter mesma base de cálculo e mesmo fato gerador de um outro imposto já em vigência. Isso em razão, doutores, do exercício da competência extraordinária que tem a União. Tá ok? Obviamente que o fruto da arrecadação, e é importante destacar que o fruto da arrecadação deste imposto decorrente da competência extraordinária, ele tem um destino. E esse destino será justamente o custeio do motivo que lhe deu causa, no caso aqui, a guerra externa, tá ok? Nesse momento ficamos por aqui, até a próxima.